Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje eu vou conversar com Andréia Mesquita, zootecnista, CEO do Território da Carne. E o tema da nossa entrevista é bastante instigante. Como é o açougue do futuro? Andréia Mesquita, muito bom ter você aqui, seja bem-vinda. Muito bom para mim estar aqui, ter essa prosa gostosa. Obrigada pelo convite. Prazer estar com você. Como estão as coisas aí em Ribeirão Preto? Quentes, não sei se muito diferente. Para variar, Mas Para olha, variar. não posso reclamar porque tem chovido, então já é um bom caminho. Nossa, as chuvas esse ano atrasaram muito. Te falar, viu? O pessoal aqui preocupado, doido para plantar. Muita gente nem começou a plantar ainda. Outros já começaram, tá aquele atropelo. E vamos ver o que vai virar. E a arroba do boi está subindo e o preço da carne subindo junto, né? Mas conta para mim, o que é o território da carne? Eu vou começar falando do TC, aí eu vou me sentir mais em casa ainda, né? Não, mas aqui você está totalmente em casa. Fique Boa. tranquila. Talvez daqui uns minutos eu me sinta mais ainda à vontade, mas falar do TC, obrigada pela pergunta, inclusive. A gente chama ele carinhosamente assim, que é hoje a nossa escola, né? A gente gosta de se auto-intitular como uma escola voltada para o mercado de proteína bovina. Então, quando a gente fala mercado de proteína bovina, eu estou falando desde dentro da porteira até fora da porteira. Então, dentro da nossa escola, hoje nós temos programas voltados para nutricionistas de boi e voltados também para quem está na ponta oposta, que é o varejo. E oposta só porque é final da cadeia, não porque um está disputando com o outro, e é onde a gente mais tem atuado hoje, né? Eu falo que a gente, dentro do TC, que é uma escola, a gente tem que mudar o nível de consciência de quem chega aqui. Então, nós somos uma escola que pega uma pessoa que muitas vezes nem sabe que tem esse problema e leva ele até essa solução a partir dos nossos programas, treinamentos, cursos, imersões presenciais, enfim. Tá, mas e aí, como é que deu o estalo? Porque, veja bem, você é zootecnista, estava lá trabalhando, imagino eu, né? Estou aqui divagando, né? Você estava lá trabalhando, fazendo seu trabalho, então de repente falou, vamos montar uma escola. Foi assim? Não foi, mas assim, ó, eu não sei se o seu pessoal é dos meus, mas eu falo. Quem tem um Deus e tem uma fé, um insight vira uma empresa. Então, eu estava lá, mais ou menos desse jeito que você falou, mas um pouco mais atenta. Eu sou nascida e criada em São Paulo, capital, então não sou de família de pecuarista, não sou de família de campo, eu sou lá de cidade mesmo. E aí, meu primeiro emprego foi dentro de um frigorífico. E dentro do ambiente de frigorífico, eu comecei a perceber uma série de oportunidades, que aí depois, mudando para outra posição dentro de uma outra cadeia frigorífica, eu percebi, Divino, como os meus clientes, que na época eram varejistas, eram restaurantes, o quanto eles tinham de dificuldade de entender algumas operações simples com a carne bovina. Então, veja bem, né? Eu já tinha feito zootecnia, já entendia todo o tempo da produção, desde a concepção do bezerro, criação, nutrição, engorda, e depois fui para frigorífico, vi o tempo do abate, da desossa, e aí chegava uma carne lá para o varejista, e essa carne, muitas vezes, por uma falha de manipulação, se perdia. Ou no restaurante, por uma falha de processo, né, de manipulação, sabe aquela carne que fica dura? Aquela que a gente não quer? Ela ia para o lixo. E aí eu falava, cara, não pode ser, né? Eu sabendo tanta coisa que eu aprendi nos últimos anos, eu vou deixar as carnes se perderem. E aí me deu esse estalo de eu falar, eu vou abrir uma rede social, na época era só uma rede social, para divulgar informações que eu sei. Então, você recebeu uma carne, essa carne não pode ficar na temperatura ambiente. Você vai manipular uma carne num determinado tipo de cocção, essa carne ela tem mais colágeno, ela deveria ser feita num jeito, ela tem menos colágeno de outro jeito. Então, ela nasceu como um grande insight de, poxa, eu sei de algo que aparentemente eles não sabem ou não estão conseguindo aplicar, e eu posso divulgar essa informação. Então, nasceu, na verdade, como um veículo de comunicação, né, de tudo aquilo que eu também já tinha aprendido dentro e fora da universidade. E aí, depois, se tiver papo para prosa, aí eu conto como essa iniciativa se tornou um negócio que hoje a gente está completando 6 anos de vida aí, graças a Deus. Os primeiros de muitos. Tá. Então, antes de você me responder, né,
sobre essa iniciativa, como é que virou uma empresa, me tira uma duvidazinha aqui, senão vou esquecer depois de te perguntar. É verdade que dependendo do jeito que você corta a carne, ela pode ficar dura? Uma carne, teoricamente, seria macia, pode ficar dura por causa da fibra, não sei o quê, alguma coisa assim? Tem alguma coisa a ver? Olha que legal, né? É puramente mecânico isso. Se a gente lembrar das nossas aulas lá da escola, a gente vai entender o que a gente está falando aqui. Não é que a carne macia pode ficar dura, mas uma carne que tinha um potencial de ser mais macio vai deixar de sê-lo, porque simplesmente eu tenho uma ação mecânica do meu maxilar, que se eu tenho as fibras assim, nesse sentido, e eu corto a carne assim, eu estou mantendo a fibra inteira. Agora, se eu tenho as fibras assim e eu corto nesse sentido, eu naturalmente já fiz a primeira etapa do porcionamento dessa fibra. Então, fica mais fácil a mastigação. E isso dá uma sensação de que ela é mais macia. Ela não fica aquela coisa chiclete, simplesmente porque a ação da faca mecanicamente ajudou nessa pré-mastigação. Legal. Então, agora já podemos passar para a próxima etapa. Como é que esse sonho, esse projeto se tornou empresa? Quando nasceu essa ideia da divulgação dos conteúdos, enfim, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, eu parei de trabalhar aqui, meu sonho era trabalhar fora do Brasil, fui trabalhar nos Estados Unidos por um tempo e ficou lá maturando, né? Se a gente pode usar a linguagem certa, maturando essa ideia. E aí, Divino, o que aconteceu foi, na época, eu falei, cara, eu preciso transformar isso num negócio, porque tem muito para a gente fazer. E aí eu comprei na época um livro que chamava-se Negócios Digitais, e que falava assim, o que você é bom em ensinar? O que você gosta de ensinar? E na época eu até me questionei, eu falei, cara, será que eu sou boa em alguma coisa? Eu já tinha anos de atividade dentro de frigorífico. Eu falei, será que eu sou boa em alguma coisa? Eu falei, tá aí, eu vou de fato então ensinar, transformar isso tudo que eu estou fazendo de uma maneira informal, gratuita, intuitiva, em um negócio. E aí sim, você vai atrás de informações de como que você cria uma plataforma de aulas, como é que você cobra, como é que você precifica, e tudo isso é aquela coisa, põe o pé, Deus põe o chão. E assim nasceu a primeira ideia da gente comercializar cursos, treinamentos e afins. O que mudou no comportamento do consumidor de carne no Brasil? Olha, quando a gente compara o consumidor de carnes, Brasil, Estados Unidos, Europa, e avalia nos últimos anos o que as pesquisas trazem, e a gente também observa na prática, houve uma mudança muito grande das próprias residências, né? Eu não sei como que é aí na região de vocês, mas as residências estão menores, as famílias estão muito mais dinâmicas, né? Então, não existe mais aquela coisa do mesão, das refeições que gastam horas para serem produzidas ou consumidas, exceto se for um final de semana ou uma ocasião especial. Então, a primeira mudança do consumidor é a busca por conveniência, né? E aí tem uma pesquisa legal que ela traz que hoje 40% dos consumidores de carne não buscam qualidade em primeiro lugar, buscam conveniência, que significa a mesma coisa que praticidade em primeiro lugar. Então, essa pesquisa ela chega a ser intrigante para os pecuaristas, e às vezes eu falo isso em algumas aulas ou palestras, e o pessoal primeiro fica com raiva de mim, depois fala, putz, tá aí. Eu falo, olha, às vezes você tem um baita produto, né? Um baita animal, você tem um animal mais jovem, faz uma novilha super precoce. Isso tem um público, existe um nicho para isso. Mas hoje, praticamente metade do consumidor de carne quer saber se o produto vai ser feito na air fryer, quer saber se vai ter que aprender a cortar ou se ele já vem cortadinho, quer saber se vai sujar mais do que uma panela, porque também não quer lavar louça, se já vem temperado, se ele tem que ter tempero em casa. Isso é uma grande mudança do consumidor. Eu poderia dizer essa, e uma segunda mudança do consumidor é a busca por saúde e bem-estar. Que é muito louco, né? Porque de um lado o consumidor quer praticidade, do outro lado ele quer saúde e bem-estar. Então você tem que fazer um produto que tenha essas duas características, e a carne, graças a Deus, tem, só que a gente tem que trabalhar um pouco mais nessa comunicação. Então o consumidor, ele quer saber que ele está comendo um produto saudável e prático para preparar, não aquela coisa que precisa de horas e horas e uma panela de pressão, que muito jovem tem medo, inclusive. Quando eu era mais jovenzinho, há poucos dias atrás, eu me lembro que os açougues eram uns lugares assim meio mulambento, meio sujo, cheio de sangue, né? Carne de qualquer jeito, tinha mosca, não era aquele negócio assim, aquela higiene, aquele lugar bonito, né? Aquele lugar, às vezes até o odor, né? Era desagradável. O que mudou no açougue
nesses últimos 50 anos? Eu adoraria responder para você que isso de fato mudou, nacionalmente falando, mas eu vou falar de quem mudou, tá? A gente sabe, vai ter gente aqui ouvindo a gente que fala, isso que ele descreveu parece um pouco a minha loja, porque ainda tem muito, infelizmente, nas grandes cidades isso reduziu, claro, até por conta de uma ação de vigilância sanitária, uma ação do próprio consumidor, né? Natural, ele não volta a entrar nesse tipo de açougue, o açougue não tem cliente, ele fecha. Mas, infelizmente, ainda em alguns interiores é comum encontrar esse tipo de loja um pouco mais old school. O que mudou de lá para cá? Inclusive, donos de açougue falam, poxa, antigamente eu sabia o que era ganhar dinheiro, hoje eu não sei mais, porque não ganho mais dinheiro. O que foi mudando é a profissionalização, né? A profissionalização, ela tem um fator importante, que é reduzir as margens, porque antes eu comprava uma carne de fundo de quintal sem nota fiscal. A carne era mais barata, porque também não pagava tributo. Agora já tenho que comprar uma carne que tem nota fiscal, porque senão também a Receita Federal me pega. Porque hoje ninguém mais vende R$1 no cartão de crédito sem ser fiscalizado. Então, aquele negócio de clandestinidade, ele tende a ter o cerco mais apertado. Então, esses açougues que são um pouco mais negligentes com a questão tributária, com a questão sanitária, a tendência é eles irem desaparecendo. Se eu acho isso bom ou ruim, eu digo que é preocupante os açougues fecharem sem que haja substituto, sem que haja outro abrindo ali para suprir a necessidade daquela população local. Mas eu acho que o mercado ele tem sido justo, digamos assim, ele tem privilegiado quem está fazendo certo e ele tem punido quem está insistindo em fazer práticas erradas e práticas que não são sustentáveis para a atividade. Então, o que muda? A pressão, obviamente, da sociedade, que não suporta mais ir num lugar que tem, como você falou, um odor forte, um barulho de serra-fita ensurdecedor, os próprios açougueiros ali mal treinados, que não atendem com cordialidade, porque eles estão lá, né, com aquela mão toda suja, acabou de lombar um boi, aquela coisa meio feia, com um pedaço de sebo na bota, e aí atrai roedor. E por que eu digo para você que, infelizmente, a gente não pode dizer que tudo mudou? Recentemente, eu tive em alguns açougues, e às vezes a gente faz algumas visitas, tanto para clientes quanto para não clientes, e eu estive em Belém, no Pará, e tem uma rua lá que tem muitos açougues, é surreal, assim, deve ter 10 açougues na mesma rua, a maioria clandestino. Divino, você via os ratos andando assim, ó, no meio da rua, e você via ainda as carnes penduradas, eu estou falando de Belém, no Pará, que é uma cidade enorme, que tem um poder aquisitivo enorme. Então, infelizmente, ainda tem donos de açougue que insistem nessas práticas e o fim deles é próximo. Ou eles se profissionalizam ou não tem muito o que fazer. Quando eu vou no açougue, eu não sei diferenciar uma carne da outra. É um caos, né? Porque minha esposa fala assim, vai lá, André, quando eu vou ao açougue, é um caos, porque eu não sei diferenciar uma carne de outra. Minha mulher fala, busca patinho. Eu não sei, se o cara me entregar qualquer carne, para mim é patinho. Né? Eu falo para ele o que eu quero e eu confio. Eu já tenho um amigo que ele conhece todos os cortes, sabe de tudo. Mas muitas vezes eu acho que o açougueiro, ele sabe que eu não sei. E ele me entrega uma carne que não é a que eu pedi. Essa prática, ela ainda é muito comum? Ela acontece,
Mas se eu for dizer assim, hoje o que a gente pensa de prática para o futuro não faria o menor sentido acontecer pensando que eu tenho um animal que tem os seus 250 quilos de carcaça, 280 quilos de carcaça entre traseiro, dianteiro e PA. E o divino não devia ir lá pedindo por um patinho ou por um contrafilé. Ele deveria falar: quero comer uma carne macia com pouca gordura. O açougueiro deve ser o seu consultor e falar: confia em mim, esquece o nome do corte, que você vai ter uma carne macia e sem gordura. Então, o que a gente ensina muito aqui do nosso lado? Para os açougueiros, para os donos do açougue, para os empresários, treinarem os seus colaboradores a resolver o problema do cliente verdadeiramente, não ficar nesse entrave de é patinho, é paleta, é bola do traseiro, é colchão mole, é colchão duro. Porque, via de regra, você pode ter uma paleta com uma qualidade muito superior do que do patinho. Depende de como esse animal foi criado. Então, assim, a gente fica num apego de nomes que hoje, se você for olhar alguns exemplos importantes de marcas que já fazem essa prática, está escrito lá: carne bovina picada, temperada, pronta para consumo. Não importa. Não importa o que é, se é do dianteiro, se é do traseiro, se é do boi velho, se é do boi novo. Você parte do pressuposto que você confia naquela solução que ele está te entregando. Então, eu diria para você que se tem açougueiro que está enganando, o problema maior é dele, porque se você chegar em casa e tiver uma experiência ruim, você não volta. Não importa se é patinho ou se é paleta. Você não vai voltar, porque você frustrou a sua experiência com o consumo. E você está corretíssima, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo há poucos dias, e eu falei para minha esposa, falei, olha, naquele local eu não compro carne de novo. O que é uma casa de carnes 4.0? O conceito 4.0, ele é muito legal, né? Ele, por mais que muita gente usou esse conceito 4.0 nos últimos anos, ele vem dessa revolução 4.0, né? Essa revolução que as pessoas muitas vezes falam, nossa, vou ser substituído por um robô. A gente viu o Elon Musk, né, colocando os robôs aí na rua. Então as pessoas falam, nossa, o açougue 4.0 vai ter um braço mecânico que vai cortar a minha carne. Não é muito sobre isso que a gente fala, não é muito sobre isso que a gente defende. A gente fala que o 4.0 é quando a gente realmente entende as conexões entre esses pontos, que eu tenho uma eficiência maior, eu tenho um controle maior da sanidade, eu tenho uma preocupação mais com o ser humano que está indo ali, não só o cliente, tá? Mas o próprio colaborador, que é um cliente interno. Então, o açougue 4.0, ele consegue conectar o que está acontecendo de modernidade, mas sem perder a tradição, sem necessariamente ser old school, ou ser, no português, claro, ser negligente com essas modernidades que estão vindo. Então, esse açougue 4.0, ele vai cuidar do funcionário, ele vai olhar para o cliente dele vai estar no centro. Não é assim, eu tenho uma carne, eu preciso gerar meu estoque, porque senão vai vencer e acontecer como aconteceu com você. Eu vou empurrar essa solução, esse meu problema aqui, como solução para o cliente, mesmo que não seja o que o cliente quer. Então, ele tem o cliente no centro. O açougue 4.0, ele se preocupa com a gestão da informação. Então, como você falou, né? Às vezes o cara não, ele é tão simples que ele não sabe pôr um preço, ele não sabe comprar uma peça diferenciada de um fornecedor. O açougue 4.0, ele já entende que ele não é mais só um comerciante. O dono desse açougue, ele tem uma empresa. Se ele tem uma empresa, ele é um empresário. O empresário tem salário, o empresário tem lucro, o empresário tem o compromisso com os tributos, tem compromisso com as obrigações legais, sejam elas sanitárias ou trabalhistas. Esse é o açougue 4.0 no nosso ponto de vista. Nunca esquecendo de olhar para a inovação, mas, lembrando, inovação ela tem que respeitar a regionalidade. Às vezes a pessoa vê uma ideia maravilhosa numa cidade grande que não tem nada a ver com a cidade interior que ele está, e se ele colocar aquilo, não vai funcionar. Tá, açougue 4.0 não quer dizer exatamente que seja uma boutique de carnes. De forma alguma. E quem já me ouviu falando sabe exatamente o que eu penso sobre o boom de boutiques de carnes, né? Que nem na época que a gente teve, não sei se aí aconteceu, mas naquela época da paleteria mexicana, né? Que veio aquela fase que todo mundo queria ter uma paleteria mexicana porque era o boom de vendas.
O que eu falo que é o seguinte, não sou contra o movimento das boutiques de carne, mas, via de regra, o custo para se manter uma boutique de carne aberta não se justifica com o volume de vendas que esse negócio tem, sendo que ele vai vender quinta, no máximo, sexta e sábado, talvez alguma coisa no domingo. Então, se eu quiser o tal do patinho para fazer um estrogonofe na terça, eu vou numa boutique? Não, na minha cabeça eu já criei que boutique é para um produto de autoindulgência, que eu vou comprar um produto especial, um produto para uma ocasião específica, vou fazer um jantar com os meus amigos, vou fazer uma baita de uma festa, um churrasco. O que eu falo para os meus clientes? Eles podem ter carnes nobres no seu açougue, nas suas casas de carnes, mas ele tem que resolver o problema do cliente de segunda a segunda. Porque se ele não fizer isso, sabe o que vai acontecer, Divino? Esse meu cliente, na terça-feira, quando ele pensa em comprar uma carne para o estrogonofe dele da terça, eu não apareço na cabeça dele. Não tem espaço para mim na cabeça dele. Aí ele vai no meu concorrente. E meu concorrente tem uma carne boa. Aí esse cara fala, bom, já que o açougue B me atende terça, mas também me atende sábado, eu vou fidelizar com ele. Então a boutique perdeu a oportunidade de fidelizar e ser lembrada em todas as ocasiões, não só no final de semana. Você percorreu sozinha mais de 6 mil quilômetros em 13 estados, aproximadamente 30 cidades, a bordo do Fafá de Belém. Primeiro, a gente precisa entender o que é o Fafá de Belém e qual foi o objetivo da expedição. Fafá de Belém foi um carro, uma Sportage que eu tive. Não estou fazendo propaganda, tá? Mas ela me levou sozinha, de fato, de Belém do Pará, onde eu estava, até aqui, estado de São Paulo, ao longo de 64 dias, direto. Por quê? Eu senti, Divino, que eu estava longe de saber o que eu precisava saber para que o território da carne fosse o que eu gostaria que ele, de fato, fosse. Então, eu falei, cara, eu acho que eu não sei o que eu tenho que... Eu não sei como é que eu vou resolver o problema do açougueiro sem falar com o açougueiro olho no olho. E quem disse que o açougueiro de São Paulo representa o açougueiro do Brasil inteiro? Então, eu peguei meu carro e aí eu fui parando de cidade em cidade, assim, daquelas mínimas de 15 mil habitantes até cidades maiores, capitais, e eu era uma caçadora de restaurante açougue. Onde tinha restaurante açougue, minha mãe ficava na retaguarda ali, só agendando as reuniões. A Andréia vai chegar amanhã e tal, e era tudo casadinho, assim, uma na sequência da outra. Eu dormia numa cidade num dia, no outro dia eu estava em outro. E aí eu chegava lá e falava assim, qual é o seu maior desafio hoje como dono de um negócio que trabalha com carne? E ali foi a maior consultoria que eu podia receber na minha vida. Além de ser uma delícia conhecer o nosso país, né, que a gente acha que conhece, mas só quando a gente de fato roda e roda sozinho. Eu lembro, Divino, tinha dias que eu saía de uma entrevista que a pessoa se emocionava assim, de falar assim, cara, alguém está perguntando sobre mim. Alguém quer saber sobre mim, sabe? O empresário é muito sozinho. O empresário está pagando incêndio todos os dias. E lá eu estava como ouvinte. Tá, qual é a sua maior dor? E várias reuniões, várias entrevistas, eu me recordo deles chorando, de escorrer lágrima, e eu saía de uma para outra, e eu chorava feliz, dizendo, Deus, obrigada por essa oportunidade de escutar os empresários brasileiros e conseguir formular ou formatar uma solução que vai direto na veia do problema dele. Então, o problema era, não tenho tempo para fazer a administração do negócio, eu não sei fazer, não sei cuidar de finança. Ou teve um que me marcou muito, que ele falou, faz 2 semanas, ou não lembro, 3 semanas que a minha esposa faleceu, ela era minha sócia, eu tô sem chão. Então, assim, a dor real do empresário brasileiro que trabalha com carne, e aquilo lá me deu uma matéria-prima gigantesca para hoje eu aplicar dentro do território da carne. Tem uma frase sua que é, abre aspas, geramos negócios a partir da educação. Nos explique o significado dessa frase. Eu acho que tem um preconceito grande quando a gente vai para o mercado, não sei se só o mercado pecuário, eu vivo isso aqui, né? De você falar assim, eu tenho uma escola, ou você tem que fazer determinado treinamento ou capacitação. A pessoa fala assim, beleza, mas eu quero ver dinheiro. Então, a gente começou a entender que eu posso até educar esse cara, levar ele do ponto A para o ponto B. Mas, no fim, ele quer fazer negócio. Então, o que a gente percebeu? Eu precisava plugar outras soluções na nossa empresa que gerassem, de fato, negócio. Mas, antes disso, eu tenho que educar esse cara. Porque se eu chego com o pé no peito falando, eu tenho um negócio para você, esse cara fala, opa, mas pera lá, eu nem sei se eu preciso disso. Então, o que a gente cria aqui? Tanto gratuitamente quanto de maneira paga, programas de treinamento que eu vou fazer esse cara perceber que ele tem, de fato, um problema que ele nem sabia que ele tinha.
E eu tenho uma solução para resolver um problema dele. Não é que eu crio um problema no negócio dele. Eu falo, olha, se você está, por exemplo, colocando preço olhando para o seu concorrente, isso é um problema, porque se o concorrente estiver com a margem negativa, você está copiando uma prática péssima. Então, você sabe formar preço? Deixa eu te ensinar a formar preço com esse outro produto. A gente gera negócio, só que a gente antes educa e faz a pessoa criar consciência sobre um problema que ela tem ou que ela não sabia, né, que tinha. Esse é o nosso caminho que a gente acredita que é o futuro. Eu quero terminar nossa prosa com uma pergunta clichê. Como é o açougue do futuro? Como é o açougue do futuro? Na nossa humilde opinião de tudo que a gente tem olhado, primeiro, é um empresário feliz. Não tem como a gente pensar num estabelecimento comercial onde existe uma pressão tal que a pessoa está ali, não vê a hora de acabar o dia e dorme e acorda em cima de problema e não tem qualidade de vida. Então, o açougue do futuro ele é gerenciado por uma pessoa feliz e que entende que aquilo é parte da vida dela e não a vida dela. E isso já mostra o nível de profissionalismo que a gente está falando. Esse açougue do futuro, muitas das vezes, ele não tem a ver com quantos metros quadrados ele tem, ou se ele tem uma fachada de ACM linda, maravilhosa, ou se ele tem os melhores açougueiros, mas é uma pessoa orientada a pessoas. É um açougue que ele tem no centro dele, o funcionário que é feliz também, porque não é justo um trabalhador de açougue trabalhar 15 horas por dia. Não faz o menor sentido a gente falar de qualidade de vida para o empresário se o colaborador dele está ali fazendo turno sobre turno, não tem final de semana. Então, ele é orientado a pessoas, ele sabe a importância que a mão de obra tem para o negócio dele prosperar. Ao mesmo tempo, ele está olhando para o cliente, mais do que ele está olhando para o produto. Então, o açougue do futuro, ele está preocupado em resolver o problema. Se você é uma pessoa que quer comer uma carne bem passada, não sou eu que vou dizer que meu açougue não vende carne bem passada. Eu tenho que ter solução para isso também. Só que, Divino, esse açougue ele tem que lembrar que ele está lidando com um produto de alta perecibilidade, que teve uma produção de mais de 1000 dias, que teve um produtor ali que ficou de sol a sol, que cada quilo de carne importa. Então, ele também é orientado à redução de desperdício, ele é orientado à eficiência e ele é orientado ao controle sanitário, claro, porque a gente está lidando com saúde humana. Então, isso aqui é só uma pitada do que é esse açougue do futuro, tem muito mais para a gente falar, mas, de fato, isso é o que a gente tem defendido por aqui. Obrigado pela aula, obrigado por sintetizar essa coisa tão bacana, né? Bom, eu acho que eu disse isso, quando essa pauta chegou na minha mão, eu falei, puxa vida, eu tenho que ouvir o que essa moça tem para trazer. E foi muito legal. Andréia, parabéns pelo seu trabalho. A educação, ela cabe em todos os lugares, em todas as profissões, né? E quando a gente consegue mudar para melhor a vida das pessoas, tanto profissional quanto pessoal, cara, isso é muito bacana, isso não tem preço. E eu fico muito feliz de ter te conhecido, de ter te ouvido e de poder levar essa sua voz para tantas outras pessoas. Obrigado, viu? Eu que te agradeço, um prazer, realmente uma prosa leve, muito boa, parece que a gente está junto aqui em volta de uma churrasqueira, e eu faço fotos que você tem excelentes experiências com as carnes que você vai comprar no futuro. Eu já sei qual que é o açougue que eu vou. Obrigado, abraço para você, viu? Tchau. Tchau. Eu conversei com a Andréia Mesquita, zootecnista, CEO do Território da Carne, e nós falamos sobre como é o açougue do futuro. E uma coisa que eu observei, gente, nas prosas que eu tenho tido aqui dia a dia, é o seguinte: preocupe-se com as pessoas e tudo vai dar certo. Se você gostou dessa nossa prosa, deixe um gostei aí pra gente, compartilhe com outras pessoas. O seu comentário é tão importante, deixe um comentário aí para nós e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.